Meu nome é Antônia, tenho 68 anos e hoje vou contar uma história que carrego há 35 anos como um punhal cravado no peito. Uma história de amor tão profunda que resistiu à pobreza, à doença e até à morte, mas que esconde um segredo tão terrível que quase me levou à loucura. Se você acredita que conhece o significado da palavra sofrimento, prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje vai arrancar seu coração do peito e fazer você questionar tudo sobre amor, destino e os caprichos cruéis da vida. Quando olho para trás, para aquela menina de apenas 17 anos que conheceu o amor da sua vida numa tarde de sábado em Caruaru, no interior de Pernambuco, não consigo acreditar no que o destino preparou para nós. Eu era só uma criança órfã, criada pela madrinha Severina depois que minha mãe morreu no parto, e meu pai sumiu no mundo sem nunca mais dar notícias. Vivia numa casinha de taipa, acordando antes do galo cantar para buscar água no poço, acender o fogão a lenha e ajudar a madrinha com os afazeres. Não tinha sonhos grandes, não sabia nem que sonhar era permitido para gente como eu. E se você está aí me ouvindo, já fico feliz, porque sua atenção hoje pode ajudar outras pessoas que também carregam segredos impossíveis de contar. Mas naquele sábado de feira, quando meus olhos encontraram os olhos de João Batista pela primeira vez, senti algo que nunca tinha sentido antes, como se meu peito fosse explodir de tanta emoção. Ele era alto, moreno, com um sorriso que iluminava o rosto inteiro e uma voz mansa que parecia acalmar até as tempestades. Trabalhava como pedreiro. Suas mãos eram calejadas de tanto carregar tijolo no sol escaldante. Mas quando pegou na minha mão para me cumprimentar, foi como se o mundo inteiro parasse de girar. "Moça bonita, aceita um pedaço da minha pamonha?" ele disse. E eu, que nunca tinha conversado direito com homem nenhum, senti as pernas tremendo e o coração disparando como cavalo desembestado. Foi assim que começou nossa história de amor, dividindo uma pamonha no meio da feira, conversando sobre a vida dura, sobre sonhos pequenos de ter uma casinha própria e uma família para cuidar. João Batista me contou que também era órfão, que foi criado por uma tia distante depois que perdeu os pais ainda pequenininho numa epidemia que assolou a região. Falava pouco da infância, do mesmo jeito que eu também evitava tocar no assunto da minha origem. Éramos dois sobreviventes, dois corações machucados que se encontraram no meio do caos da vida e decidiram se agarrar um no outro com todas as forças. Namoramos apenas 8 meses, sempre sob o olhar atento da madrinha Severina, que exigia respeito e hora certa para tudo. João Batista chegava todo domingo à tarde, de cabelo penteado e camisa limpa, trazendo sempre alguma coisa, uma flor do mato, um doce de goiaba, uma fruta que conseguia no caminho. Conversávamos sentados na varanda de tábuas velhas, falando sobre o futuro que queríamos construir juntos, sobre os filhos que teríamos, sobre a vida simples mas digna que sonhávamos viver. Quando ele me pediu em casamento numa tarde de dezembro, com o calor batendo forte e o cheiro de chuva chegando no ar, eu disse sim antes mesmo dele terminar de falar. Não tinha anel, não tinha dinheiro para a festa, mas tinha amor suficiente para enfrentar qualquer coisa que a vida jogasse em cima de nós. Casamos no civil numa manhã de terça-feira. Eu de vestido emprestado da vizinha e ele de terno que alugou por 2 horas. A madrinha Severina chorou mais que chuva de inverno, e o padrinho dele, um homem calado que mal conhecíamos, assinou os papéis como testemunha. Não teve festa, não teve música, só um almoço simples com arroz, feijão e galinha caipira que a madrinha preparou com todo o carinho do mundo. Mas quando saímos dali de mãos dadas, eu me senti a mulher mais rica do universo, porque tinha encontrado meu lugar no mundo ao lado desse homem que me amava com cada fibra do seu ser. Fomos morar num quartinho de aluguel nos fundos da casa de Dona Raimunda, uma viúva bondosa que cobrava pouco porque via que éramos gente trabalhadora e de boa índole. O quartinho tinha apenas uma cama, um fogão pequeno e uma mesinha de madeira crua, onde fazíamos nossas refeições. João Batista saía de madrugada para a obra e eu ficava lavando roupa para fora, passando e costurando para ganhar uns trocados. A vida era dura, mas éramos felizes. Ele chegava em casa sujo de cimento e cansado, mas sempre com um sorriso no rosto e uma palavra carinhosa para mim.
Tomávamos banho no balde, jantávamos à luz de lamparina e conversávamos até tarde sobre nossos planos de um dia ter nossa própria casa. 2 anos depois de casados, descobri que estava esperando nosso primeiro filho. A alegria foi tanta que João Batista saiu correndo pela rua, contando para todo mundo que ia ser pai. Começamos a juntar cada centavo para preparar o enxoval. Ele fazia horas extras na obra e eu costurava até os dedos ficarem em carne viva. Compramos um bercinho usado, pintamos com tinta branca e eu mesma fiz as roupinhas do bebê com retalhos que conseguia na feira. A gravidez foi tranquila. Eu me sentia plena e radiante, como se finalmente minha vida tivesse encontrado seu verdadeiro propósito. João Batista conversava com minha barriga todas as noites, fazendo promessas de ser o melhor pai do mundo e de dar para nosso filho tudo o que nós não tivemos na infância. Ah, como se nossos corações poderiam imaginar a tragédia que nos esperava. Quando chegou a hora do parto, tudo começou a dar errado. O bebê nasceu, mas veio com complicações sérias. Era um menino lindo, mas seus pulmõezinhos não conseguiam funcionar direito. Passamos 15 dias indo e voltando do hospital. Eu amamentando na sala de espera, enquanto João Batista caminhava pelos corredores como um louco, rezando para todos os santos que conhecia. As freiras do Patient Dois Hospital foram muito bondosas conosco, mas eu via nos olhos delas uma preocupação que elas tentavam esconder. No 16º dia, nosso menino partiu para os braços de Deus, tão pequenininho que nem chegou a conhecer direito o gosto do leite materno. Senti meu mundo desabar, como se tivessem arrancado um pedaço da minha alma e levado embora para sempre. O enterro foi na quinta-feira de manhã, num cemitério pequeno na periferia da cidade. João Batista carregou o caixãozinho branco nos braços e eu caminhei atrás dele como um fantasma, sem conseguir acreditar que estava enterrando meu próprio filho. Voltamos para casa em silêncio. Ele me abraçou e nós dois choramos até não ter mais lágrimas. Durante semanas, eu não conseguia fazer nada além de ficar deitada olhando para o teto, sentindo um vazio no peito que parecia me sugar por dentro. João Batista me cuidava como se eu fosse de porcelana. Preparava comida que eu não conseguia engolir. Me dava banho quando eu não tinha forças nem para levantar da cama, que parecia não ter fim, que nos acompanhava em cada respirada, em cada gesto do dia a dia. Mas a vida, mesmo machucada, insiste em continuar. 6 meses depois da perda, descobri que estava grávida novamente. Dessa vez, o medo tomou conta de nós dois. Eu tremia só de pensar em passar por tudo aquilo de novo, e João Batista ficou ainda mais protetor, me proibindo de carregar peso e insistindo para que eu fizesse repouso. Fizemos o pré-natal direitinho, no posto de saúde, e quando nossa filha nasceu saudável e gritando alto, choramos de alívio e gratidão. Demos o nome de Maria José, em homenagem aos 2 santos que mais rezamos durante a gravidez. Ela era perfeita, com os olhos grandes do pai e meu nariz pequeno. E quando peguei ela no colo pela primeira vez, senti que Deus estava me dando uma segunda chance de ser mãe. 2 anos depois, veio nosso segundo filho, Luiz Fernando, um menino arteiro e cheio de energia que enchia a casa de alegria. João Batista se derretia todo quando via os 2 brincando no quintal pequeno que conseguimos alugar numa casa melhor. Ele havia sido promovido a mestre de obras e ganhava um pouco mais, o que nos permitiu sair daquele quartinho apertado e ter um lar de verdade. Plantamos umas verduras no quintal, João Batista fez um galinheiro e eu criava galinhas para vender os ovos na vizinhança. A vida estava ficando mais fácil, mais doce, e eu pensava que finalmente tínhamos encontrado nossa paz. Os anos foram passando. Assim, com alegrias simples e dificuldades que enfrentávamos juntos, Maria José cresceu esperta e estudiosa, sempre com um livro na mão, sonhando em ser professora. Luiz Fernando puxou ao pai na vocação para a construção. Desde pequeno já brincava de fazer casinhas de barro e dizia que ia trabalhar com o pai quando crescesse. João Batista envelheceu com dignidade. Os cabelos ficaram grisalhos, mas o sorriso continuava o mesmo. E nosso amor só se fortalecia com o tempo. Achávamos que conhecíamos todas as provas que a vida podia nos dar, que já tínhamos sofrido o suficiente para uma vida inteira. E se essa mensagem ressoou com você até aqui,
e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão no limite, clique em Valeu demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem já perdeu a esperança. Gratidão imensa. Mas o destino, esse bicho cruel que brinca com nossas vidas como criança, brinca com formiga, ainda guardava, para nós, a provação mais terrível de todas. João Batista completou 55 anos num domingo de março. Comemoramos com um bolo simples e os filhos cantando parabéns. Ele estava bem, forte como sempre, ainda carregava saco de cimento nas costas e trabalhava no sol quente sem reclamar. Mas algumas semanas depois, começou a se queixar de uma dor nas costas que não passava com massagem nem com pomada. Dizia que era da idade, do esforço da profissão, mas eu, com meu instinto de mulher, sentia que tinha algo errado. Insisti para ele ir ao médico, mas vocês conhecem homem nordestino, teimoso que nem jumento empacado. Mulher, isso é frescura, vai passar, ele dizia. Mas a dor não passava, pelo contrário, foi piorando. Começou a perder o apetite, a chegar em casa mais cansado que o normal, e eu notei que sua pele estava ficando meio amarelada. Foi quando resolvi dar um ultimato. Ou ele ia ao médico por bem, ou eu mesmo o arrastava. Conhecendo minha determinação, ele cedeu. No posto de saúde, o médico examinou João Batista e franziu a testa de um jeito que me gelou o sangue nas veias. Pediu uns exames e disse para voltarmos na semana seguinte. Foram 7 dias de agonia, de fingir que estava tudo normal, enquanto por dentro eu morria de medo. Quando voltamos para buscar o resultado, o médico nos encaminhou para um hospital maior na capital, dizendo que precisava de uma investigação mais detalhada. A viagem de ônibus até Recife foi um pesadelo, João Batista, tentando me tranquilizar enquanto eu via que ele também estava com medo. No hospital, depois de mais exames e consultas, veio o diagnóstico que desabou sobre nós como um raio em dia de sol. Câncer no fígado, já em estado avançado. O médico falou de tratamento, de quimioterapia, mas eu vi nos olhos dele que as chances eram pequenas. João Batista ouviu tudo em silêncio, segurando minha mão com força. E quando saímos do consultório, nós dois sabíamos que nossa vida acabara de virar de cabeça para baixo mais uma vez. O tratamento foi um martírio. Vínhamos de ônibus 2 vezes por semana para Recife, ele tomando aqueles remédios que faziam mais mal que bem, vomitando, perdendo peso, perdendo o cabelo. Eu ficava ao lado dele nas sessões, vendo aquele homem forte que eu amava se definhar aos poucos, e sentia meu coração se despedaçando a cada dia. Maria José, que já estava trabalhando como auxiliar administrativa, ajudava com as despesas do tratamento. Luiz Fernando, mesmo novo, assumiu responsabilidades em casa que não eram da idade dele. Foi durante esse período terrível que o médico sugeriu uns exames mais específicos, exames genéticos, para ver se havia compatibilidade para um tratamento experimental que estava sendo testado no hospital. É nossa última esperança, ele disse, e nós dois topamos qualquer coisa que pudesse dar mais tempo juntos. Fomos ao laboratório numa manhã de quinta-feira, tiraram nosso sangue, preencheram fichas, intermináveis com perguntas sobre nossa história familiar, nossas origens, nossos pais e avós. Quando entregamos os documentos, a funcionária do laboratório me fez umas perguntas estranhas sobre minha família, sobre onde eu nasci, quem eram meus pais. Respondi o que sabia, que era muito pouco. Minha mãe morreu no parto, meu pai desapareceu. Fui criada pela madrinha Severina, que já tinha falecido há anos. João Batista também respondeu suas perguntas, contando que era órfão, criado por uma tia distante numa cidade pequena do interior. Achei estranho tanta pergunta sobre família para um exame de compatibilidade. Mas o que eu entendia de medicina? Confiávamos cegamente nos médicos. Eles eram nossa única esperança. Voltamos para casa naquela tarde com a sensação de que tínhamos feito tudo o que estava ao nosso alcance. João Batista estava cada dia mais fraco, mas ainda mantinha o otimismo, dizendo que ia vencer essa batalha, que Deus não seria tão cruel de nos separar, depois de tantos anos juntos. Eu fingia acreditar, mas no fundo do coração sentia que o tempo estava se esgotando. As noites eram as piores. Ele tossia, tinha febre, e eu ficava acordada olhando para ele, gravando cada detalhe do seu rosto na memória,
como se pressentisse que aqueles momentos eram preciosos demais para desperdiçar. Uma semana depois, o telefone tocou. Era a secretária do médico, pedindo para eu ir ao hospital sozinha, antes da próxima consulta com João Batista. Disse que o doutor precisava conversar comigo sobre os resultados dos exames. Meu coração disparou. Quando o médico chama só a família, raramente é boa notícia. Do que imaginávamos? Cheguei ao hospital com as pernas bambas e a boca seca de tanto nervosismo. O Dr. Marcelo me recebeu no consultório dele, um homem sério de uns 45 anos, sempre muito atencioso conosco. Mas naquele dia, havia algo diferente no olhar dele, uma mistura de preocupação e constrangimento que me deixou ainda mais aflita. Ele me ofereceu água, perguntou como eu estava aguentando toda aquela situação difícil, e eu, impaciente, perguntei logo o que tinha acontecido com os exames do meu marido. Dona Antônia, ele disse, mexendo nos papéis em cima da mesa. Os resultados dos exames genéticos trouxeram uma informação inesperada. Meu estômago embrulhou. Ele continuou. A compatibilidade genética entre a senhora e seu esposo é extremamente alta, mais alta do que vemos normalmente entre casais. Na verdade, os dados indicam uma compatibilidade que só observamos entre irmãos biológicos. As palavras dele ecoaram no meu ouvido como se ele estivesse falando de dentro de um poço. Irmãos biológicos. Irmãos. João Batista e eu. Eu fiquei parada, olhando para ele como se ele estivesse falando em língua estrangeira. Como assim, doutor? Isso não pode estar certo. Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Ele me mostrou os papéis, cheios de números e palavras que eu não entendia, mas que para ele faziam todo sentido. Explicou que a ciência não mentia, que aqueles exames eram precisos, que a probabilidade de erro era praticamente zero. Considerando que ambos são órfãos da mesma região e os dados genéticos, é quase certo que vocês compartilham os mesmos pais biológicos. Senti o mundo girando ao meu redor. As paredes do consultório pareciam estar se fechando. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Eu tentava processar aquela informação absurda, impossível, que destruía tudo o que eu conhecia sobre minha vida, sobre nosso amor, sobre nossa família. João Batista, o homem que eu amava com cada fibra do meu ser há mais de 20 anos, com quem eu havia construído uma família, dividido a cama, sonhado sonhos, era meu irmão? Doutor, isso tem que ser um engano, eu disse, já com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nós nos amamos, somos casados há 22 anos, temos filhos juntos. Como pode ser? Mas ele balançou a cabeça, com aquela expressão de quem dá uma notícia terrível, mas tem certeza do que está dizendo. Explicou que casos assim, embora raros, já tinham acontecido outras vezes, especialmente em regiões onde famílias se espalhavam e perdiam contato umas com as outras. A consulta durou mais 1 hora, com ele me explicando os detalhes técnicos, me oferecendo apoio psicológico, me perguntando se eu queria que ele contasse para João Batista. Eu saí daquele consultório como um zumbi, andando pelas ruas de Recife sem saber para onde ir, sem conseguir pensar direito. Sentei numa praça e chorei como não chorava desde que enterramos nosso primeiro filho. Mas essa dor era diferente. Era uma dor que corroía por dentro, que questionava tudo o que eu acreditava sobre mim mesma, sobre nossa história. Voltei para casa naquela tarde fingindo que tinha ido resolver uns papéis no INSS. Mentira que inventei na hora, porque não conseguia olhar nos olhos de João Batista sabendo o que sabia. Ele estava deitado, mais fraco que quando saí, e quando me viu chegar com o rosto inchado de tanto chorar, ficou preocupado. Mulher, o que aconteceu? Você está com cara de quem viu assombração. Inventei que estava preocupada com as contas do hospital, que estava cansada, qualquer coisa para não ter que explicar a verdade. Naquela noite, deitada ao lado dele, eu ficava olhando seu rosto no escuro, aquele rosto que eu conhecia de cor, cada ruga, cada marca, cada expressão. Como era possível que esse homem que eu amava tanto fosse meu irmão? Como o destino podia ser tão cruel de juntar duas pessoas que se amavam perdidamente, só para depois revelar que elas nunca deveriam ter se encontrado dessa forma? Os dias seguintes foram um inferno. Eu acordava todos os dias esperando que aquilo fosse um pesadelo, que eu fosse acordar e descobrir que nada daquilo era verdade. Mas não era pesadelo.
Era a realidade mais crua e mais dolorosa que eu já tinha enfrentado. João Batista continuava com o tratamento, cada dia mais debilitado, e eu tinha que fingir que estava só preocupada com a doença dele, quando na verdade carregava um peso muito maior. E se você sente que essa mensagem tocou profundamente seu coração, considere clicar no Valeu Demais. Esse pequeno gesto apoia essa missão de continuar trazendo mensagens de luz para todos que precisam. Agora, continuando, comecei a observar detalhes que nunca tinha notado antes. A cor dos olhos dele, igual à minha. O formato das mãos, parecido com o meu. A maneira de andar, de gesticular. Pequenas coisas que sempre achei que eram coincidência de tanto tempo vivendo juntos, mas que agora ganhavam um significado terrível. Lembrei de conversas antigas, de como ele dizia que se sentia em casa comigo desde o primeiro dia, de como nossa conexão foi instantânea, de como parecíamos nos conhecer há uma vida inteira. Maria José e Luiz Fernando notaram que eu estava estranha, mais calada, mais nervosa. Mãe, a senhora está bem? Além da preocupação com papai, tem mais alguma coisa? Maria José perguntou numa tarde quando estávamos preparando a comida juntas. Eu quase contei, quase desabafei todo aquele peso que estava me sufocando, mas consegui me controlar. Como eu podia destruir a imagem que eles tinham do pai, do nosso casamento, da nossa família? Voltei ao hospital na semana seguinte para a consulta regular de João Batista. O Dr. Marcelo me cumprimentou com um olhar cheio de significado, perguntando baixinho se eu estava bem, se tinha pensado no que conversamos. João Batista, na sua inocência, achou que o médico estava sendo gentil por causa do estado dele. Durante a consulta, enquanto o doutor explicava sobre o progresso do tratamento, eu ficava pensando se deveria contar a verdade ali mesmo, na frente dos dois. Mas quando olhei para João Batista, tão frágil, tão esperançoso de que o tratamento pudesse lhe dar mais alguns meses de vida, eu não tive coragem. Como eu podia jogar mais esse peso sobre os ombros de um homem que já estava lutando contra a morte? Como eu podia destruir os últimos momentos de paz que ele poderia ter? Na volta para casa, no ônibus lotado e barulhento, João Batista segurou minha mão e disse: Mulher, não sei o que seria de mim sem você do meu lado. Você é tudo o que eu tenho de mais precioso nessa vida. Aquelas palavras me atravessaram como punhal. Eu apertei a mão dele e sorri, mas por dentro estava morrendo. Como eu podia continuar ouvindo declarações de amor sabendo o que sabia? Como eu podia continuar dormindo do lado dele, cuidando dele, amando ele, carregando esse segredo terrível? Comecei a evitar o contato físico, inventando desculpas quando ele queria me abraçar na cama. Dizia que estava com medo de passar alguma doença para ele, que o médico tinha recomendado cuidado. Ele acreditava, coitado, porque confiava em mim cegamente. Mas eu via a tristeza nos olhos dele quando eu me afastava, e isso me cortava o coração ainda mais. Medo de destruir o que restava da paz dele. João Batista estava ficando cada vez mais fraco. O tratamento não estava dando os resultados esperados, e os médicos já falavam abertamente sobre cuidados paliativos. Era como se eu estivesse perdendo meu marido e descobrindo meu irmão ao mesmo tempo, uma dor dupla que me rasgava por dentro. Procurei o padre Sebastião na igreja matriz, um homem idoso e sábio que conhecia nossa família há anos. Entrei no confessionário com as pernas tremendo e contei tudo, desde o resultado dos exames até o dilema que estava vivendo. Falei baixinho, como se as próprias palavras fossem pecado. O padre ficou em silêncio por um longo tempo após eu terminar, e quando finalmente falou, sua voz estava carregada de compaixão. Filha, há segredos que libertam e segredos que destroem. Você precisa buscar em seu coração qual dos dois é esse que você carrega. Ele me disse que rezaria por nós, que Deus entenderia qualquer decisão que eu tomasse com amor no coração. Mas aquelas palavras, por mais consoladoras que fossem, não aliviaram o peso que eu carregava. Pelo contrário, me fizeram entender que a responsabilidade da escolha era toda minha. Comecei a observar nossos filhos com outros olhos também. Maria José tinha os olhos expressivos do pai e meu jeito determinado de falar. Luiz Fernando tinha as mãos grandes dele e minha teimosia. Eles eram lindos, saudáveis, inteligentes. Não mostravam nenhum sinal dos problemas que dizem que podem acontecer quando irmãos têm filhos juntos. Mas e se alguém descobrisse?
E se eles tivessem que carregar essa marca para o resto da vida? E se tivessem filhos e surgissem complicações? Uma noite, João Batista acordou com muita dor e febre alta. Levamos ele correndo para o hospital e lá ficamos 3 dias até conseguirem controlar a infecção que havia se instalado. Durante esses 3 dias, vendo ele ali naquela cama de hospital, tão magro que parecia um menino, eu tomei minha decisão. Não ia contar. Não podia roubar dele os últimos momentos de paz que lhe restavam. Meu amor por ele era maior que minha necessidade de dividir aquele fardo. E se essa mensagem está tocando fundo no seu coração, considere apoiar esse canal com um gesto de luz. Clique em Valeu demais. Esse carinho ajuda a manter viva essa missão de entregar palavras que curam e despertam. Quando voltamos para casa, organizei tudo para que ele tivesse o máximo de conforto possível. Transformei nossa sala numa espécie de quarto, com a cama mais baixa para ele não ter que subir escada. Deixei remédios organizados, comida fácil de engolir sempre pronta. Maria José e Luiz Fernando se revezavam para me ajudar nos cuidados, mas eu fazia questão de ser eu mesma a dar os remédios, a dar banho, a fazer as massagens que aliviavam um pouco suas dores. Durante essas semanas finais, João Batista teve momentos de muita lucidez e aproveitava para conversar sobre nossa vida juntos. Lembra daquela primeira feira, mulher? Quando dividi minha pamonha com você? Ele disse numa tarde, com um sorriso fraco, mas ainda cheio de carinho. Foi ali que minha vida começou de verdade. Eu segurava a mão dele e sorria, mas por dentro, meu coração se despedaçava um pouco mais a cada lembrança. Ele falava dos filhos com tanto orgulho, de como Maria José havia se tornado uma mulher forte e trabalhadora, de como Luiz Fernando estava crescendo direito e responsável. Nós fizemos um bom trabalho, Antônia. Apesar de todas as dificuldades, criamos 2 filhos de bem. Quando ele dizia essas coisas, eu me agarrava ao pensamento de que nosso amor havia gerado coisas boas, pessoas boas, independente das circunstâncias que agora conhecia. Uma madrugada, ele me acordou chamando meu nome baixinho. Estava com dificuldade para respirar, mas queria falar. Antônia, se eu partir antes de você, quero que seja feliz. Quero que encontre alguém bom que cuide de você. Que você não fique sozinha. Essas palavras me cortaram como lâmina. Como eu podia explicar que jamais haveria outro homem na minha vida? Que o que sentia por ele era único, mesmo sabendo o que sabia? Não fala besteira, João. Você vai melhorar e vamos ficar velhinhos juntos, eu respondi, passando a mão no rosto magro dele. Mas nós 2 sabíamos que aquela era uma mentira piedosa. Ele estava partindo, e eu teria que ficar com meu segredo, minha dor e minhas lembranças. Os últimos dias foram os mais difíceis. João Batista dormia a maior parte do tempo. Acordava só para tomar água ou remédio. Quando estava consciente, me olhava com tanto amor que eu sentia vontade de gritar a verdade, de contar tudo, de dividir aquele peso com ele. Mas sempre que abria a boca para falar, via sua fragilidade e me calava. Na penúltima noite, ele teve um momento de melhora súbita, daqueles que os médicos chamam de melhora da despedida. Conversou com os filhos, pediu para Maria José cuidar do irmão, para Luiz Fernando ser sempre um homem de bem. Comigo, pediu para ficar sozinho por uns minutos. Antônia, obrigado por ter sido a melhor esposa do mundo. Obrigado por ter me amado como ninguém nunca amou. Levo você no meu coração, para onde eu for. Naquela noite, ele morreu dormindo, segurando minha mão. Quando percebi que ele havia partido, fiquei ali parada por um longo tempo, olhando aquele rosto em paz, finalmente livre da dor. E junto com a dor física dele, morreu. Também a última chance de eu contar a verdade. O segredo agora era só meu, para sempre. O velório foi na nossa casa mesmo, como é costume aqui no interior. A casa encheu de gente, vizinhos, colegas de trabalho, amigos da família. Todo mundo falava de como João Batista era um homem bom, um marido exemplar, um pai dedicado. Vocês foram um casal abençoado, dizia Dona Socorro, nossa vizinha mais antiga. Exemplo de amor verdadeiro para os mais novos. Eu agradecia os pesames e as palavras de conforto, mas cada elogio ao nosso casamento era como sal na ferida. Durante a missa de 7º dia,
O padre Sebastião falou sobre o amor que transcende a vida terrena, sobre almas que se encontram e se reconhecem através dos tempos. Enquanto ele falava, eu pensava em como aquelas palavras tinham um significado muito mais profundo e doloroso do que qualquer pessoa ali poderia imaginar. Nossa alma realmente se havia reconhecido desde o primeiro momento, mas não da forma romântica que todo mundo pensava. Depois do enterro, quando a casa finalmente ficou vazia e silenciosa, eu me sentei na varanda, onde tantas vezes ficamos conversando sobre a vida. Maria José e Luiz Fernando tinham voltado para suas casas, prometendo voltar no dia seguinte para me fazer companhia. Sozinha pela primeira vez em semanas, deixei as lágrimas correrem livremente. Chorava pelo marido que perdi, pelo irmão que nunca conheci, pelos anos que vivemos na ignorância e, principalmente, pelo segredo que agora carregaria sozinha até o fim dos meus dias. Naquela noite, abri uma caixa onde guardava nossas fotos antigas e documentos importantes. Lá estava nossa certidão de casamento, amarelada pelo tempo, as fotos do nosso casamento simples, as primeiras fotos dos meninos. E junto com esses tesouros, guardei também os resultados dos exames genéticos, a prova científica de uma verdade que ninguém mais poderia conhecer. Um borrão de dor e saudade. Eu acordava toda manhã esquecendo por alguns segundos que João Batista havia partido, e a realidade me batia no peito como um soco. A casa parecia imensa sem ele, cada canto guardava uma lembrança, cada objeto contava uma história nossa. Mas junto com a saudade normal de uma viúva, eu carregava uma angústia diferente, mais profunda, que me corroía por dentro como bicho de madeira. Maria José vinha me ver quase todo dia, preocupada com meu estado. Mãe, a senhora precisa sair de casa, conversar com as amigas, não pode ficar remoendo a tristeza sozinha. Luiz Fernando também insistia para eu me distrair. Me levava para a casa dele nos fins de semana para eu brincar com os netinhos. Eles eram carinhosos e atenciosos, mas como eu podia explicar que minha dor era dupla? Que além de ter perdido meu marido, eu havia descoberto uma verdade que mudava tudo sobre nossa história? Comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. Maria José tinha um jeito de inclinar a cabeça quando pensava que era igualzinho ao do pai. Luiz Fernando gesticulava com as mãos da mesma forma, e quando sorria, era o sorriso de João Batista que eu via. Esses pequenos sinais da herança genética que eles carregavam me lembravam constantemente do segredo que eu guardava. Eles eram filhos do nosso amor, mas também produto de uma relação que a sociedade consideraria errada. 6 meses depois da morte de João Batista, Maria José encontrou uns papéis antigos quando estava ajudando a organizar o guarda-roupa dele. Entre as certidões e documentos velhos, havia uma carta amarelada que eu nunca tinha visto. Era de uma assistente social de décadas atrás, tentando localizar familiares de crianças órfãs que haviam sido separadas durante uma epidemia nos anos 1940. A carta mencionava 2 irmãos, João e Antônia, que haviam sido levados para famílias diferentes em cidades vizinhas. Quando Maria José me mostrou a carta, senti meu sangue gelar. Ali estava a confirmação escrita do que os exames genéticos haviam revelado. Tentei disfarçar. Disse que devia ser coincidência de nomes, que muita gente se chamava João e Antônia naquela época. Mas Maria José era esperta, sempre foi observadora, e percebi pelo olhar dela que alguma coisa havia despertado sua atenção. Mãe, que estranho, né? O senhor sempre dizia que não sabia nada sobre a família dele, e a senhora também. E olha só, 2 irmãos com nossos nomes exatos, da mesma região, na mesma época. Ela falava enquanto lia e relia a carta, e eu tentava manter a cara de normalidade, mas sentia que estava ficando pálida. A senhora acha que pode ter alguma ligação? Consegui desviar o assunto naquele dia, mas percebi que Maria José ficou pensativa. Nos dias seguintes, ela fez algumas perguntas sobre a história da nossa família, sobre como eu e o pai nos conhecemos, sobre coincidências na nossa vida que ela nunca havia questionado antes. Eu respondia de forma evasiva, tentando mudar de assunto, mas via que ela estava juntando peças de um quebra-cabeças que eu não queria que fosse montado. A situação ficou insustentável quando Maria José decidiu procurar a assistente social que havia assinado a carta.
A mulher já havia falecido, mas no arquivo da prefeitura ela encontrou outros documentos da época. Voltou para casa numa tarde de quinta-feira com uma pasta de papéis antigos e uma expressão no rosto que me disse: tudo. Ela sabia. Mãe, precisamos conversar. A voz dela estava séria, controlada, mas eu percebi que por dentro ela estava abalada. Sentamos na cozinha, no mesmo lugar onde tantas vezes eu e João Batista conversamos sobre a vida, sobre os filhos, sobre nossos sonhos. Agora, eu estava ali prestes a ver nossa história sendo desmontada diante dos olhos da nossa filha. Maria José colocou os papéis sobre a mesa e me contou o que havia descoberto. Os registros confirmavam que 2 crianças, órfãs, irmãos, haviam sido separadas e adotadas por famílias diferentes. As datas, os nomes, as circunstâncias, tudo batia com nossa história. Ela havia cruzado informações e não restava dúvida. Eu e João Batista éramos os irmãos mencionados nos documentos. Mãe, é verdade? O senhor e papai eram irmãos? A pergunta saiu como um sussurro, carregada de uma dor que eu conhecia bem. Olhei para aquela filha que eu amava tanto, para aquele rosto que misturava as feições minhas e do pai, dela, e não consegui mentir mais. Com a voz embargada, confirmei o que ela já sabia. Contei sobre os exames genéticos, sobre o momento terrível quando o médico me deu a notícia, sobre os meses de agonia que vivi sabendo a verdade e não podendo compartilhar com ninguém. Maria José me ouviu em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e quando terminei, ela ficou parada por um longo tempo, processando tudo que havia escutado. Por que a senhora não contou para papai? Por que deixou ele morrer sem saber? A pergunta veio carregada de dor e incompreensão. Tentei explicar minha decisão, o medo de destruir os últimos momentos de paz dele, o amor que me fez escolher o silêncio, mas via nos olhos dela que era difícil entender, que talvez ela tivesse tomado uma decisão diferente. A reação de Luiz Fernando foi ainda mais difícil de enfrentar. Maria José contou para ele no dia seguinte, e ele veio me procurar como um furacão. Mãe, como a senhora pôde esconder uma coisa dessas? Como a senhora pôde deixar a gente viver uma mentira? Ele estava revoltado, confuso, sem conseguir conciliar a imagem que tinha da nossa família com essa nova realidade. Filho, vocês não são uma mentira, eu disse, tentando segurar as lágrimas. Vocês são o resultado do amor mais verdadeiro que já existiu na face da terra. Seu pai e eu nos amamos de verdade. Cuidamos um do outro, construímos uma família com carinho e dedicação. O que descobrimos depois não muda nada do que vivemos juntos. Mas as palavras pareciam insuficientes para aliviar o choque deles. Maria José ficou semanas sem me procurar, e quando vinha, falava pouco, mantinha distância. Luiz Fernando oscilava entre a raiva e a tristeza, ora me culpando por ter escondido a verdade, ora tentando entender minhas razões. A família que eu tanto lutei para proteger estava se despedaçando diante dos meus olhos. As noites se tornaram ainda mais difíceis. Além da saudade de João Batista, agora eu carregava também a culpa de ter magoado nossos filhos, de ter abalado a imagem que eles tinham da nossa família. Ficava acordada, pensando se havia tomado a decisão certa, se não deveria ter contado a verdade desde o início, dividido o peso com todos. Comecei a evitar sair de casa. Sabia que numa cidade pequena as notícias correm rápido e tinha medo de que alguém descobrisse nossa história. Imaginava os cochichos na feira, os olhares de pena ou julgamento, as conversas que parariam quando eu passasse. A vergonha e o medo se misturavam com a saudade, criando um coquetel amargo que eu bebia todos os dias. Uma tarde, Dona Raimunda, a vizinha mais antiga, veio me fazer uma visita. Ela havia percebido que eu estava diferente, mais fechada, e se ofereceu para conversar. Antônia, sei que você está sofrendo mais que o normal. Se quiser desabafar, eu estou aqui. Quase contei tudo para ela. Quase dividi aquele peso com alguém que pudesse me compreender sem me julgar. Mas me controlei. O segredo já havia causado dor suficiente para meus filhos. Não podia espalhá-lo para mais pessoas. Foi nessa época que comecei a escrever. Comprei um caderno comum e comecei a anotar nossa história, desde o primeiro encontro na feira até a descoberta terrível dos exames genéticos. Escrever era uma forma de organizar os pensamentos, de tentar entender como chegamos àquela situação,
de preservar as lembranças boas sem deixar que a verdade as contaminasse completamente. Me contou que havia conversado com uma psicóloga no posto de saúde onde trabalhava, que a ajudou a processar toda aquela situação. A doutora me explicou que a senhora estava numa situação impossível, que não havia resposta certa. Disse que o amor que a senhora sentia por papai a fez querer protegê-lo até o fim. Ouvir essas palavras da minha própria filha foi como um bálsamo para minha alma ferida. Luiz Fernando demorou mais para aceitar, mas também acabou voltando. Numa conversa difícil, ele disse: "Mãe, eu não consigo fingir que isso não mexeu comigo, que não mudou a forma como vejo nossa família, mas também não posso negar que o senhor e papai se amaram de verdade, que foram bons pais, que construíram algo bonito juntos." Ele fez uma pausa, respirou fundo e continuou: "O que importa é que vocês não sabiam, não fizeram nada de propósito. Aos poucos, fomos encontrando um novo equilíbrio. Os filhos voltaram a me visitar regularmente, mas havia uma diferença, sutil no ar, uma cautela que não existia antes. Eles me amavam, isso eu tinha certeza, mas nossa relação havia mudado para sempre. Éramos agora uma família que guardava um segredo, que tinha que lidar com uma verdade difícil de carregar. E se essa mensagem está tocando algo dentro do seu coração, considere com carinho apoiar essa entrega clicando em Valeu demais. É graças a esse gesto que conseguimos continuar trazendo mensagens como essa para quem mais precisa. É um apoio que faz a diferença na luz que compartilhamos aqui. Foi Maria José quem sugeriu que procurássemos mais informações sobre nossa origem, sobre como eu e João Batista havíamos sido separados quando crianças. Mãe, talvez entender melhor o que aconteceu nos ajude a aceitar tudo isso. Ela havia pesquisado nos arquivos históricos da região e descoberto que uma epidemia de febre tifoide havia assolado nossa cidade natal nos anos 1940, deixando muitas crianças órfãs. Fomos juntas até a cidade onde nasci, hoje apenas uma vila pequena com poucas casas antigas ainda de pé. Conversamos com pessoas idosas que lembravam daquela época terrível, quando as famílias eram destruídas pela doença e as crianças sobreviventes eram distribuídas para quem pudesse criá-las. Era um desespero danado, contou seu Antônio, um senhor de 85 anos. As pessoas pegavam as crianças e levavam para longe, às vezes sem nem anotar direito de onde vinham. Uma senhora chamada Dona Francisca, que trabalhara como parteira na época, lembrava vagamente de uma família com vários filhos que morreu toda na epidemia, exceto 2 pequenos que foram salvos. Eram pequenininhos, um menino e uma menina. Levaram para lugares diferentes, para não sobrecarregar uma família só. Quando ela descreveu as crianças, meu coração apertou. Podia ser qualquer uma, mas no fundo eu sabia que éramos nós. Voltamos para casa com mais perguntas que respostas, mas de alguma forma aquela viagem nos ajudou. Ver o lugar onde tudo começou, entender o contexto daquela separação, fez com que nossa história ganhasse um tom menos culposo e mais trágico. Não éramos vilões de uma história sórdida, éramos vítimas de circunstâncias terríveis que nos levaram a nos encontrar de uma forma que nunca deveria ter acontecido. Comecei a reparar que minha maneira de ver nossa história estava mudando. As lembranças boas não tinham sido contaminadas pela verdade. Elas continuavam lá, intactas e preciosas. O amor que senti por João Batista havia sido real, independente dos laços de sangue que desconhecíamos. Nossa família havia sido construída com carinho e dedicação, e isso ninguém podia tirar de nós. Uma tarde, enquanto organizava algumas coisas de João Batista que ainda não tinha tido coragem de mexer, encontrei um caderno onde ele costumava anotar pensamentos e orações. Numa das páginas, escritas com sua letra cuidadosa, estavam as palavras que me fizeram chorar. Deus me deu Antônia como presente. Desde o primeiro dia, senti que ela era parte de mim, como se a conhecesse há uma vida inteira. Que mistério é esse do amor que faz 2 pessoas se reconhecerem assim? Aquelas palavras me mostraram que, de alguma forma, ele também havia sentido nossa conexão especial. Não da forma terrível que eu descobrira depois, mas como uma ligação profunda que ia além do comum. Talvez nossa alma, nosso coração, nosso sangue se reconhecesse de uma forma que nossa mente consciente não
conseguia processar. Talvez o amor fraternal que sentíamos tenha se misturado com a atração romântica de uma forma confusa e irresistível. Os netos começaram a crescer e fazer perguntas sobre o avô que não conheceram. Maria José e Luiz Fernando contavam histórias bonitas sobre João Batista, sobre como ele era carinhoso e trabalhador, sobre os momentos felizes que vivemos juntos. Ouvi-los falar do pai com tanto carinho me mostrou que nossa história não havia sido completamente manchada pela revelação. O legado que deixamos era de amor, de família unida, de pessoas que se cuidaram mutuamente. Comecei a aceitar visitas de vizinhas e amigas antigas, que vinham tomar café e conversar sobre a vida. Dona Socorro, sempre curiosa, às vezes fazia comentários sobre como eu e João Batista parecíamos irmãos de alma, como nossa sintonia era impressionante. Vocês eram como duas metades da mesma pessoa, ela dizia, sem saber quão literal aquela observação era. Eu sorria e concordava, guardando para mim o peso real daquelas palavras. Uma tarde, o padre Sebastião veio me visitar. Sentamos na varanda e conversamos sobre a vida, sobre perda, sobre aceitação. Sem mencionar diretamente nosso segredo, ele falou sobre como Deus às vezes permite que situações difíceis aconteçam para nos ensinar sobre amor incondicional, sobre perdão, sobre a complexidade da condição humana. Antônia, há mistérios nessa vida que nossa mente pequena não consegue compreender. Mas o coração sabe quando algo é puro, mesmo que as circunstâncias sejam complicadas. Suas palavras me trouxeram uma paz que eu não sentia há muito tempo. Comecei a entender que nossa história, por mais improvável e dolorosa que fosse, também tinha sido abençoada com amor verdadeiro. João Batista e eu havíamos cuidado um do outro, criado filhos maravilhosos, construído uma vida digna e cheia de carinho. O fato de sermos irmãos biológicos era apenas uma das camadas de nossa história, não a única nem a mais importante. Decidi que era hora de fazer as pazes com nossa memória. Voltei a colocar nossas fotos pela casa, a falar sobre João Batista com carinho e saudade, a preservar as tradições que tínhamos juntos. No aniversário dele, fiz um bolo do jeito que ele gostava e reunimos a família para lembrar dos momentos bons. Foi a primeira vez em muito tempo que consegui sorrir pensando nele sem sentir o peso esmagador da culpa. Maria José, percebendo minha mudança, disse: "Mãe, a senhora parece mais em paz. Está conseguindo aceitar tudo isso?" Eu respondi que estava aprendendo a carregar nossa verdade sem deixar que ela destruísse nossa história. "Filha, o amor que senti por seu pai foi o mais puro e verdadeiro da minha vida. O resto são circunstâncias que estavam além do nosso controle." Naquela noite, pela primeira vez desde a descoberta, consegui dormir tranquila, sonhando com João Batista não como o irmão que descobri ser, mas como o companheiro de uma vida inteira que ele sempre foi para mim. Esclarecer as dúvidas. O doutor nos explicou que, embora houvesse riscos teóricos em casamentos consanguíneos, nossos filhos e netos não necessariamente herdariam problemas. Vocês dois eram saudáveis, seus filhos são saudáveis, a genética é complexa, e nem sempre o que tememos se manifesta. Mesmo assim, ele recomendou acompanhamento pré-natal mais cuidadoso, o que Maria José fez religiosamente. Quando meu primeiro bisneto nasceu, perfeito e saudável, choramos de alívio e gratidão. Luiz Fernando também constituiu família, casou-se com uma moça da cidade vizinha que não conhecia nossa história. Ele me perguntou se deveria contar para a esposa sobre nossa origem, e eu disse que isso cabia a ele decidir. "Filho, segredo guardado demais vira veneno, mas segredo contado para a pessoa errada vira desgraça. Use seu coração para decidir." Ele optou por contar depois que nasceu o primeiro filho deles e felizmente encontrou compreensão e apoio da esposa. A vida na cidade. Pequena continuava seu ritmo, e aos poucos, nossa história foi se acomodando nas gavetas da memória coletiva. Algumas pessoas mais próximas sabiam ou desconfiavam de algo, mas a maioria continuava nos vendo apenas como uma família que havia perdido seu patriarca e seguia em frente. Aprendi a conviver com os olhares ocasionais, com os silêncios suspeitos quando eu passava por certas rodas de conversa.
Dona Expedita, uma vizinha mais fofoqueira, certa vez veio com perguntas indiretas sobre minha família, tentando arrancar informações. Antônia, sempre achei estranho você e João Batista terem jeitos tão parecidos. Até as manias eram iguais. Respondi com naturalidade. Mulher, depois de mais de 20 anos casados, é natural que a gente vá se parecendo. Marido e mulher que se amam ficam com as mesmas manias mesmo. Ela saiu satisfeita com a explicação e eu entendi que a verdade só é perigosa quando entregamos as chaves para quem quer usá-la contra nós. Foi nessa época que comecei a escrever cartas para João Batista. Sei que pode parecer loucura, mas era minha forma de continuar conversando com ele, de dividir os pensamentos que não podia compartilhar com mais ninguém. Escrevia sobre os netos que ele não conheceu, sobre as mudanças na cidade, sobre a saudade que sentia todos os dias. E escrevia também sobre nossa descoberta, sobre como estava aprendendo a aceitar que nosso amor havia sido abençoado apesar das circunstâncias. Meu querido João, eu escrevia numa dessas cartas. Hoje entendi que Deus não faz acaso. Se nos encontramos daquele jeito, se nos amamos como nos amamos, é porque havia um propósito maior que nossa mente pequena não consegue entender. Talvez nossa alma precisasse se reencontrar. Talvez tivéssemos uma missão juntos que só podia ser cumprida assim. O que sei é que não me arrependo de nenhum dia que vivi ao seu lado. As cartas ficavam guardadas numa caixa junto com nossas fotos e documentos importantes. Era meu ritual de cura, minha forma de manter viva a conexão que tínhamos sem negar a realidade que descobrimos. Maria José encontrou algumas dessas cartas por acaso e depois de ler, disse: Mãe, a senhora tem uma forma bonita de ver as coisas. Acho que papai ficaria orgulhoso de saber como a senhora está lidando com tudo isso. Comecei a frequentar um grupo de apoio para viúvas que se reunia na igreja. Ouvir outras histórias de perda e superação me ajudou a colocar nossa situação em perspectiva. Havia mulheres que perderam maridos em acidentes, outras que enfrentaram traições, algumas que criaram filhos sozinhas depois do abandono. Cada uma carregava sua dor particular, e entendi que o sofrimento tem muitas faces, mas a capacidade de reconstrução é universal. Uma dessas mulheres, Dona Conceição, se tornou uma amiga especial. Ela havia perdido o marido num acidente de trabalho e criado 5 filhos sozinha. Antônia, ela me disse numa dessas reuniões, a vida não vem com manual de instruções. A gente vai vivendo e aprendendo, errando e acertando. O que importa é o amor que colocamos em cada escolha. Suas palavras simples carregavam uma sabedoria que me tocou profundamente. Foi Dona Conceição quem me incentivou a voltar a fazer as coisas que gostava antes da descoberta. Comecei a cuidar novamente do jardim, a fazer doces para vender na feira, a participar das novenas e festas da igreja. Aos poucos, voltei a sentir prazer nas coisas simples da vida, sem que a sombra do segredo obscurecesse cada momento. Um dia, enquanto organizava papéis antigos, encontrei nossa certidão de casamento. Olhei aquele documento por um longo tempo, lembrando do dia em que assinamos, jovens e cheios de esperança. Ali estava registrado legalmente nosso matrimônio, mas agora eu sabia que também registrava, sem saber, a união de 2 irmãos que se amaram como marido e mulher. Era um paradoxo que me fazia sentir tontura só de pensar. Mas ao invés de rasgar ou esconder a certidão, decidi guardá-la com carinho. Afinal, aquele papel representava o início oficial da nossa jornada juntos, o momento em que declaramos publicamente nosso amor e nosso compromisso. O fato de descobrirmos depois nossa origem comum não invalidava os sentimentos que selaram aquela união. Os netos cresciam rápidos e faziam perguntas sobre o avô que não conheceram. Contava histórias sobre João Batista com naturalidade, sobre como ele era carinhoso, trabalhador e dedicado à família. Vovô era um homem bom, eu dizia, que amava a família acima de tudo. E isso era a mais pura verdade, independente de qualquer outra circunstância. Maria José começou a trazer os filhos para passar temporadas comigo, e a casa voltou a ter vida, barulho de criança, risadas. Era reconfortante ver uma nova geração crescendo naquele lar que eu e João Batista construímos com tanto amor. As crianças brincavam no mesmo quintal onde seus pais brincaram, corriam pelos
Mesmo os corredores faziam a mesma bagunça gostosa que dá vida a uma casa. Numa dessas tardes com os netos, o mais velho, de apenas 6 anos, me perguntou: Vovó, por que a senhora às vezes fica olhando para o nada e sorri? A pergunta inocente me fez rir. É porque estou lembrando de coisas boas, meu filho. Lembrança boa dá sorriso mesmo quando a gente está sozinha. Ele ficou satisfeito com a resposta e saiu correndo para brincar, mas a pergunta me fez refletir sobre como havia aprendido a conviver com nossa história. Era verdade que eu sorria quando lembrava de João Batista. Não um sorriso amargo ou melancólico, mas um sorriso genuíno de quem guardava memórias preciosas. Havia conseguido separar o amor que vivemos da revelação que descobrimos, entendendo que uma coisa não cancelava a outra. Nossa história era complexa, mas não era menos bonita por causa disso. Uma noite, sonhei com João Batista. No sonho, ele aparecia como o jovem que conheci na feira, sorridente e cheio de vida. Conversamos sobre tudo, sobre os filhos, sobre os netos que ele não conheceu, sobre nossa descoberta. No sonho, ele me disse: Mulher, o que vivemos foi real. O resto são detalhes que não mudaram o essencial. Acordei com uma sensação de paz que não sentia há muito tempo, como se ele tivesse vindo me dar a absolvição que eu precisava ouvir. Dizer que aprendi a carregar nossa história com dignidade. Não é um peso que me esmaga mais. É uma parte de mim que integrei à minha existência, como uma cicatriz que não dói mais, mas que sempre estará lá para lembrar de uma ferida que um dia sangrou. Os anos me ensinaram que a vida é feita de paradoxos impossíveis de resolver. Como pode o mesmo amor ser tão puro e tão proibido ao mesmo tempo? Como podem duas pessoas se amarem com tamanha intensidade sem saber que compartilhavam o mesmo sangue? Essas perguntas não têm resposta simples, e aprendi que nem toda pergunta precisa de resposta para que possamos seguir vivendo. Maria José se tornou uma mulher forte e sábia, mãe dedicada que criou seus filhos com o mesmo carinho que recebeu de nós. Às vezes, quando a vejo brincando com as crianças no quintal, reconheço gestos do pai dela, a mesma paciência infinita, o mesmo jeito carinhoso de explicar as coisas. Luiz Fernando seguiu os passos do pai na construção civil, mas construiu sua própria empresa e hoje é um homem próspero e respeitado na cidade. Quando o vejo trabalhando, revejo João Batista na dedicação e na honestidade com que trata cada serviço. Nossos filhos se tornaram pessoas de bem, pais amorosos, cidadãos respeitados. Se há algum estigma em carregar nossa herança genética, eles souberam transformá-lo em força. Talvez por terem crescido com tanto amor, conseguiram entender que o que importa não é como começamos, mas como vivemos e o que construímos ao longo do caminho. Os bisnetos me chamam de bisavó com o mesmo carinho que os netos me chamavam de avó. Para eles, sou apenas a matriarca da família, a guardião das histórias antigas, a que faz o melhor bolo de milho da cidade. Não sabem ainda da complexidade de nossa origem e talvez nunca precisem saber. Isso caberá aos pais deles decidir, quando chegar a hora certa, se é que essa hora algum dia chegará. Aprendi também que amor não se explica com regras sociais ou biológicas. O amor simplesmente é, como o vento que sopra ou a chuva que cai. João Batista e eu nos amamos com uma intensidade que transcendeu qualquer barreira, qualquer convenção, qualquer descoberta posterior. E esse amor gerou coisas boas, filhos maravilhosos, momentos de felicidade genuína, uma família estruturada no carinho e no respeito mútuo. Há dias em que ainda choro, não pela descoberta em si, mas pela saudade dele, pela falta que faz sua risada na casa, seu jeito de chegar, do trabalho contando as novidades do dia, suas mãos calejadas segurando as minhas nas noites frias. A viuvez é dura independente das circunstâncias, e eu sinto falta do companheiro que ele foi durante mais de 2 décadas. Dona Conceição, minha amiga do grupo de apoio, morreu no ano passado. Mas antes disso, tivemos uma conversa que marcou muito minha vida. Ela já sabia, através de comentários da filha que trabalhava no hospital, sobre nossa história. Antônia, ela me disse, já vi muita coisa nessa vida, mas nunca vi amor mais verdadeiro que o de vocês dois. Se isso não é bênção de Deus, eu não sei o que é. Suas palavras foram como um abraço quente num dia frio.
Continuo escrevendo cartas para João Batista, agora com menos frequência, mas ainda como forma de manter nossa conversa eterna. Na última carta que escrevi, contei sobre o casamento do nosso neto mais velho, sobre como ele ficou bonito de terno e gravata, sobre como a família toda se reuniu para comemorar. Você ficaria orgulhoso, meu amor, escrevi. Nossa semente continua dando frutos bons. Às vezes, quando estou sozinha na casa silenciosa, pego nossas fotos antigas e revivo os momentos felizes. A foto do nosso casamento, simples, mas cheia de esperança. As primeiras fotos com os meninos pequenos, nossos sorrisos cansados mas realizados. As fotos dos aniversários, das festas de fim de ano, dos domingos em família. Em cada imagem, vejo 2 pessoas que se amaram intensamente e construíram algo bonito juntas, independente dos segredos que o destino guardava. O padre atual da nossa paróquia, Padre Miguel, é um homem jovem e compreensivo que chegou há 2 anos na cidade. Numa conversa que tivemos após uma missa, sem entrar em detalhes específicos, falei sobre como é difícil lidar com segredos familiares que podem machucar pessoas que amamos. Ele me disse algo que nunca esqueci. Dona Antônia, Deus vê o coração, não as circunstâncias. E quando o coração é puro, até as situações mais complicadas podem ser instrumentos de amor. Hoje entendo que nossa história é única, irrepetível, impossível de ser julgada pelos padrões normais da sociedade. Somos uma exceção estatística, um caso raro que a vida criou para nos ensinar sobre a complexidade do amor humano. Não somos heróis nem vilões, somos apenas 2 pessoas que se encontraram, se amaram, construíram uma família e descobriram tarde demais uma verdade que mudou tudo e, ao mesmo tempo, não mudou nada do essencial. Se você acompanhou essa história até aqui, se sentiu junto comigo cada dor e cada descoberta, então você entende que algumas experiências humanas são grandes demais para caberem em julgamentos simples. A vida é misteriosa, cruel e generosa ao mesmo tempo. E nós somos apenas personagens tentando fazer o melhor que podemos com as cartas que nos são distribuídas. Meu nome é Antônia, tenho 68 anos e esta é minha história de amor impossível que durou uma vida inteira. Uma história que começou com um sorriso numa feira e se transformou numa jornada sobre os limites do amor, do segredo, da culpa e da redenção. Se ela tocou seu coração de alguma forma, se fez você repensar sobre julgamentos e preconceitos, então valeu a pena dividir esse peso que carreguei sozinha por tanto tempo. A vida continua. Os netos crescem, a cidade muda devagar, as estações se sucedem. E eu, nesta varanda onde tantas vezes conversamos sobre sonhos e planos, continuo. Conversando com João Batista através do vento que balança as folhas das árvores que plantamos juntos. Porque o amor verdadeiro não morre, apenas se transforma, se adapta, encontra novos jeitos de existir. E se essa mensagem tocou seu coração e quiser apoiar para que histórias como essa continuem sendo contadas com verdade e coragem, clique em Valeu Demais. Cada gesto de apoio ajuda a manter viva essa missão de dividir experiências humanas reais, sem julgamento, com a certeza de que todos nós carregamos segredos, dores e amores que merecem ser compreendidos e acolhidos. Obrigada por me ouvir, por dividir comigo essa jornada, por entender que às vezes as histórias mais bonitas são também as mais dolorosas. Que Deus abençoe sua vida e que você nunca precise carregar um peso como o meu, mas se precisar, que encontre força para transformá-lo em sabedoria, como eu aprendi a fazer ao longo desses anos. Se você tem uma história para contar, se carrega algum segredo que pesa no coração, deixe nos comentários. Esta comunidade está aqui para acolher, para entender, para dividir o peso que ninguém deveria carregar sozinho. E se esta história te ensinou algo sobre amor, perdão ou aceitação, compartilhe também. Juntos somos mais fortes, e juntos podemos transformar dor em aprendizado, silêncio em compreensão.